Deseja-se instalar uma luminária a uma certa altura do teto. A luminária está posicionada no vértice P de uma pirâmide regular de base quadrada, que por sua vez está inscrita em um cubo de lado 4 metros, conforme a imagem a seguir. As projeções da luminária no plano do teto e chão são representadas respectivamente pelos pontos R e Q, que coincidem com a intersecção das diagonais dos quadrados DCGH e ABFE. Item A. Admitindo que as arestas laterais da pirâmide medem 3 metros, a qual distância a luminária está do chão? Então, aqui a gente tem um exercício que pede para a gente raciocinar num espaço tridimensional. Então, o modelo a ser utilizado é o cubo. E para isso eu fiz um desenho aqui aumentado do para a gente poder raciocinar. Primeiro passo da resolução do exercício. Ele pede aqui a altura da luminária. E ele já falou que a luminária é o ponto P. Então, a altura vai ser o segmento PQ, né, gente? Porque Q está aqui no meio. Por que no meio? Porque a pirâmide é regular e P é a projeção da luminária no chão. Então, o que a gente quer, o item A, ele pergunta qual é o comprimento do segmento PQ, certo? Segunda etapa da resolução é pensar numa estratégia para a gente chegar nesse comprimento aqui utilizando trigonometria. Então, a primeira coisa que salta aos olhos é um triângulo retângulo do qual PQ faz parte, que é o triângulo PQB. Então, o que a gente sabe sobre esse triângulo? O item A, ele fala para a gente admitir que as laterais da pirâmide medem 3 metros. Então, isso é uma hipótese do item A. E a hipótese geral do exercício é de que os lados da base medem 4 metros. Então, a gente vai partir dessas hipóteses e chegar no comprimento do segmento PQ. Para a gente ter esse comprimento, a gente precisaria desse outro lado aqui, certo? Porque a gente tem a hipotenusa, que é PB, a gente quer um dos catetos, mas a gente não tem o outro, e a gente não tem também um ângulo para ajudar a gente. Então, o primeiro passo é a gente descobrir o lado desse QB aqui. O QB junto com o PB vai ajudar a gente a chegar no PQ. Como é que a gente calcula isso? A gente vai introduzir um ponto intermediário que não tem no desenho, mas que a gente vai introduzir de forma muito inteligente, que é o ponto mediano do segmento AB. E por que é esperto a gente introduzir esse ponto? Porque como ele é o ponto mediano, e a gente sabe que a base mede 4 metros, a gente sabe que esse segmento mede 2 metros, certo? E como Q está aqui no meio, esse segmento MQ também mede 2 metros, certo? Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo na base, certo? E a hipotenusa desse triângulo é justamente o lado QB, que é o que a gente queria medir desde o começo. Então, a gente vai ter o comprimento de QB ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4 mais 4, 8. Portanto, o comprimento de QB é uma medida positiva, né? Então, vai ser raiz de 8 positivo, que é também 2 raiz de 2. Agora, a gente tem o comprimento de QB, então a gente pode calcular o comprimento de PQ. Vamos colocar aqui 2 raiz de 2 metros. PQ é um dos catetos e a hipotenusa é 3 metros. Então, o comprimento de PB vai ser a raiz da hipotenusa ao quadrado, 3 ao quadrado, menos o outro cateto ao quadrado, que é 2 raiz de 2 ao quadrado, ou raiz de 8 ao quadrado, que é mais fácil até. 3 ao quadrado é 9, e isso aqui ao quadrado é 8. 9 menos 8, 1, raiz de 1, 1 metro, certo? Então, com isso a gente chega na resposta que a gente queria. Vamos justificar agora? Então, como é que a gente justifica? Sendo PQB um triângulo retângulo,
temos comprimento de PQ é a raiz da hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado. Esse aqui a gente conhece por hipótese. E o lado QB a gente calcula utilizando um outro triângulo retângulo. Então a gente aplica isso ao triângulo QMB. Qual que era o cálculo? QB agora é a hipotenusa. Então, QB raiz de BM ao quadrado mais MQ ao quadrado. Então aqui, como M não existe no enunciado, a gente que criou como um ponto auxiliar, temos que definir quem que é M, né? Onde M é o ponto médio de AB, certo? Logo, QB é igual a raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é a raiz de 8, que é 2 raiz de 2 metros. Portanto, agora a gente tem QB, PQ, raiz de 3 ao quadrado, menos 2 raiz de 2 ao quadrado. Tudo isso ao quadrado, né? Raiz de 9 menos 8, 1 metro. E essa é a altura da luminária. Item B, supondo que as arestas laterais da pirâmide formam um ângulo de 45 graus com o chão, qual o comprimento em metros da aresta lateral da pirâmide? Então agora a gente vai trabalhar com o triângulo PQB novamente, né? O que que a gente tem? As arestas formam um ângulo de 45 graus com o chão. Vamos continuar aqui nesse triângulo PQB. A pirâmide é regular, então pouco importa qual dos lados eu vou calcular. Vamos calcular o lado PB. Então, primeiro passo sempre identificar o que o exercício está pedindo. Ele está pedindo qualquer um desses lados, tanto faz, vamos escolher o lado PB. Agora, morreu aqui a hipótese de 3 metros, esquece, isso era do item A. Agora, a nova hipótese é de que o ângulo disso aqui com o chão é de 45 graus. Então, esse ângulo aqui, 45 graus. A gente não tem mais esse lado. Mas isso aqui continua, certo? Porque o 4 metros daqui é a hipótese geral do exercício. Então, isso aqui continua medindo 2 metros, isso aqui continua medindo 2 raiz de 2. Tá? Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo, a gente conhece um grau e também conhecemos um dos lados. Então, a gente tem tudo o que a gente precisa sobre esse triângulo retângulo, incluindo o lado PB. O lado PB vai ser... então, a gente tem o cateto adjacente, então é seno ou cosseno que a gente vai usar? Cosseno, né? Cosseno de 45 graus vai ser o cateto adjacente sobre o que a gente quer calcular, o lado PB. Então, PB vai ser 2 raiz de 2 sobre cosseno de 45. Cosseno de 45 é 2 raiz, raiz de 2 sobre 2. Aqui a gente tem 2 raiz de 2, corta o raiz de 2. Aqui está no denominador do denominador, ele passa multiplicando. Então, isso aqui vai dar exatamente 4 metros. Vamos justificar? Então, considerando que PQB é um triângulo retângulo,
QB mede 2 raiz de 2 metros e o ângulo PBQ mede 45 graus, temos PB é igual a 2 raiz de 2 sobre cosseno de 45 graus, que é 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 sobre 2, que é igual a 4 metros. E PB é claramente, pelo desenho aqui, um dos lados da pirâmide, que é o que o exercício pede para calcularmos. Item C, considerando a projeção ortogonal do ponto P no plano do fundo do cubo, representada pelo ponto S, qual será o comprimento da projeção da aresta PF no plano EFGH, se a altura PQ for de 2 raiz de 2. Então aqui, nova hipótese, a altura vai ser de 2 raiz de 2 metros. Ele está pedindo para a gente considerar essa projeção aqui, a projeção da reta PF no plano EFGH, que é essa projeção aqui, né? Aqui a gente tem vários triângulos para ajudar a gente. E para mim, o mais fácil de se considerar é esse daqui. A gente traça uma reta partindo do ponto F e atingindo o segmento EF, criando um ponto médio E, vamos chamar de N, né? Porque M já está tomado. E aqui a gente tem um triângulo retângulo. Olha só, essa altura aqui é a mesma que essa altura, porque essa é a projeção ortogonal. Então, essa altura aqui é 2 raiz de 2. E esse comprimento aqui? Olha só, a base nunca muda no exercício, a base é sempre 4 metros. Então, F até N, que é o ponto médio, mede 2 metros. A gente tem um triângulo retângulo, temos os dois catetos, logo a gente tem a hipotenusa. A hipotenusa vai ser SF. Então, o que o exercício está pedindo? O comprimento vai ser SF. A gente tem uma forma de chegar nesse comprimento, que é por meio do triângulo SNF. Então, a gente faz SF ao quadrado igual a 2 raiz de 2, tudo ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, SF é igual a raiz de 8 mais 4, raiz de 12. Ou, se você quiser 4 vezes 3, isso vai dar 2 raiz de 3. Certo? Vamos justificar. Então, aqui seja N o ponto médio do segmento é F. Então, SNF é um triângulo retângulo com catetos SN medindo 2 raiz de 2 metros e NF medindo 2 metros. Aplicando Pitágoras, temos o que a gente quer, que é o comprimento de SF. SF é a hipotenusa, vai ser a raiz de 2 raiz de 2, tudo isso ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar a raiz de 8 mais 4, raiz de 12. 12 é 4 vezes 3, isso aqui vai dar 2 raiz de 3 metros. E SF é justamente a projeção que a gente queria. Então, vamos só escrever isso para que o avaliador tenha certeza de que a gente sabe o que a gente está fazendo. SF sendo a projeção de PF no plano EFGH. Então, isso conclui aí mais um exercício
que pede para a gente utilizar raciocínios de geometria em 3 dimensões.